Mesmo em meio à sua raiva, eles o culparam pela minha partida. Para piorar a situação, os serviços públicos, eletricidade, gás e água, foram todos cortados. É claro que eu já havia combinado isso, pois não tinha intenção de residir lá. James tentou restabelecer rapidamente os serviços públicos por telefone, mas como a casa estava em meu nome, ninguém mais podia fazê-lo se o proprietário tivesse ordenado seu corte. Durante o verão escaldante e o início do outono, sua família lutou para suportar o calor sufocante e acabou por deixar o apartamento. O destino deles? Eu não sabia nem me importava. James se esforçou para persistir até o fim, mas acabou cedendo devido à falta de eletricidade e à impossibilidade de tomar banho. O processo de divórcio avançou mais rapidamente do que o previsto, não porque James tivesse mudado de ideia, mas devido aos seus erros. Ele traiu o casamento ao se envolver com outra pessoa, talvez supondo que pudesse me tirar rapidamente da jogada. Ele se gabava de possuir um apartamento luxuoso no centro da cidade, usando-o como isca para atrair mulheres mais jovens. É surpreendente que ele tenha se comportado dessa maneira na presença da família, mas não era algo incomum para ele. Então eles fizeram vista grossa. Antes de partir, instalei discretamente câmeras por toda a casa, capturando todas as evidências. Talvez ele tenha me subestimado, mas sua falta de respeito foi inegável. Ele trouxe sua família para minha casa sem meu consentimento, acumulou despesas no cartão familiar e me deixou com uma conta a pagar, me devendo dinheiro, e ainda me traiu. Exigiu uma compensação e pensão alimentícia significativas por essas transgressões. Ao ver o valor, James empalideceu visivelmente e implorou desesperadamente por uma reconciliação. No entanto, eu não nutria tais intenções. Ciente de sua incapacidade de pagar, pressionei-o a pedir emprestado o máximo possível de sua empresa e apreendi todos os bens que pude. Quando ameacei entrar com uma ação judicial por uso fraudulento do cartão familiar, ele concordou, ainda que a contragosto, com os meus termos. Só posso esperar que ele se esforce diligentemente para pagar suas dívidas. O divórcio já está finalizado e atualmente estou morando na casa dos meus avós. Ainda não decidi o que fazer com o apartamento. Embora possua valor sentimental por ser uma herança de meus falecidos pais, dadas as circunstâncias e a falta de boas lembranças associadas a ela, posso optar por vendê-la. No âmbito profissional, minha carreira como ilustradora está florescendo. Em breve poderei voltar a viver de forma independente. Mas, por enquanto, estou contente em trabalhar da casa dos meus avós. Continuarei a contar com o apoio deles por mais algum tempo antes de seguir em frente com renovada determinação. No futuro, serei mais criterioso na escolha de um parceiro, priorizando qualidades que vão além da mera aparência. Minha esperança é encontrar um parceiro de vida com quem eu possa realmente compartilhar minha jornada. Então, 5 meses após tomar a decisão de se divorciar, finalmente chegou o momento de agir. Estou exausta. É hora de fazer uma escolha. Ou sou eu ou sua família, eu disse a James, apresentando-lhe um ultimato. Ele ficou surpreso, mas eu prossegui sem hesitar. Nenhum dos seus familiares move um dedo para ajudar em casa. Eles simplesmente jogam todas as tarefas para cima de mim. Você sabe que eu trabalho em casa. Não estou à toa. Mesmo assim, eles me tratam como uma aproveitadora e me menosprezam, alegando que é você quem me sustenta. Chega! Gritei enquanto confrontava James. Sua resposta foi um sorriso irônico. Então você deveria ir embora. Eu não te avisei antes. Você ainda não faz parte desta família de verdade. Desistir agora significa que você não conquistou o seu lugar nela, retrucou ele. Senti um choque ao olhar para ele. Qual é a surpresa? Se você não tolera minha família, então é você quem deve ir embora. E já que a culpa não é minha, ficarei com este apartamento como pensão alimentícia e reivindicarei metade de suas economias como parte da partilha de bens. Ah, então esse era o plano dele o tempo todo. Por isso, toda a família dele vinha me pressionando, tentando me afastar. Eu já suspeitava disso, mas ouvir isso dito com tanta clareza ainda foi um choque. Era alguém que eu amei e com quem me casei. Mas graças a essa revelação, tomei minha decisão. Tudo bem, declarei, decidida a me divorciar de James. Mas este apartamento me pertence, e eu também não tenho culpa. O que você disse? Os motivos para o divórcio são a sua família ter se mudado para minha casa sem o meu consentimento e o desrespeito que sua família me demonstra, afirmei firmemente a James. Ele pareceu surpreso com minha rejeição categórica de seus termos. Não esperava tamanha afronta. Era compreensível, já que eu sempre havia cedido às suas exigências desde o nosso casamento. Recordar aqueles momentos me encheu de raiva. Não aguento mais um segundo com vocês, então vou embora agora.
Mas preparem-se para ir embora também. Isso é ridículo. Esta é a nossa casa. Não vamos sair. Já ouviram falar em direitos do inquilino? Vocês não podem simplesmente nos despejar da nossa própria casa, gritou James. Ignorando seus protestos, saí de casa e busquei refúgio na casa dos meus avós. Contei tudo a eles e pedi abrigo até que a situação se resolvesse. Meus avós ficaram horrorizados com o que eu havia sofrido e me repreenderam por não ter procurado o conselho deles antes. Com lágrimas nos olhos, eles me abraçaram. Desculpem, vovó, vovô. Eu sei que os preocupei, mas agora vou ficar bem. Eu os tranquilizei, forçando um riso em meio às lágrimas. No dia seguinte à minha saída do apartamento, James não perdeu tempo em entrar em contato comigo. Do que se trata tudo isso? De que correspondência você está falando? Perguntou ele sobre a carta registrada. Fiquei impressionado com a rapidez com que as coisas estavam progredindo. Eu havia confiado o processo de divórcio a um advogado. Ao informá-lo da minha partida ontem, ele providenciou para que tudo fosse resolvido prontamente. Hoje não vou pagar pensão alimentícia e não vou sair do apartamento, afirmou James. No entanto, legalmente ele era obrigado a pagar e não tinha o direito de permanecer no apartamento. Como assim? O apartamento era de propriedade conjunta desde que nos casamos. Se essa é a sua posição, então me indenize com metade do valor para comprar a minha parte, insistiu ele, fazendo uma alegação absurda. Continuar esta discussão é inútil. Por favor, comunique-se através do meu advogado daqui para frente, afirmei firmemente, encerrando a ligação. Previ que ele provavelmente ligaria novamente no dia seguinte, mas não tinha nenhum desejo de continuar a conversa. Naquele dia, como esperado, ele me ligou na manhã seguinte. Do que se trata tudo isso? Repetiu ele a mesma frase do dia anterior, demonstrando falta de originalidade. A que correspondência você se refere? Os cartões não estão funcionando? O que você fez? O que eu fiz foi cancelar. Aquele cartão era meu e você era apenas um usuário autorizado do cartão familiar. Lembra? De fato, antes de sair de casa, transferi todas as contas vinculadas a esse cartão para outro e o cancelei. Naturalmente, os cartões familiares deixariam de funcionar quando eu cancelasse o meu. Eu era quem arcava com as despesas. Sim, você cobriu as taxas de administração e o IPTU apenas nos primeiros 4 meses. Não é muito, mas posso deduzir isso da pensão alimentícia, se preferir, zombei dele. Ouvi alguns gritos abafados do outro lado da linha. Isso mesmo. James só pagou o valor acordado por 4 meses. Ele inventava várias desculpas sobre trabalho e outros assuntos, sempre encontrando um pretexto para adiar o pagamento. Então, abruptamente, ele interrompeu todos os pagamentos. Se ele se esqueceu e presumiu que ainda estava pagando, isso é uma falha de memória considerável. Mas eu já não me preocupava mais com isso. Romper os laços com a sua memória não tem qualquer significado para mim. Essa é a situação. Portanto, por favor, reembolse sua parte das despesas de moradia que tenho arcado. Documentei meticulosamente nossos gastos domésticos, o que utilizarei como prova para dividir nossas economias de forma justa. É um bem conjugal, insistiu ele. Sam, entendido. Vamos dividir da maneira correta, concordei. Ele encerrou a ligação com um lembrete para não a ignorar. Alguns dias depois, ele ligou novamente com a mesma pergunta. Percebi que eles não eram deficientes apenas em memória, mas também em vocabulário. O que você quer dizer com divisão de bens comuns? Porque é zero. Você deve estar nadando em dinheiro, vindo do seguro de vida e da pensão alimentícia dos seus pais, alegou ele. Ah, então era isso que eles presumiam. Esclareci pacientemente que minhas economias pré-casamento não faziam parte do patrimônio comum e, como não havíamos acumulado nenhuma economia durante o casamento, o valor total era naturalmente zero. Não me acuse de engano. Se duvida da minha honestidade, por que não procura aconselhamento? Doravante, por favor, comunique-se através do meu advogado. Não me comunicarei mais diretamente com você. Adeus, declarei, encerrei a chamada e bloqueei o número de James. Um mês após minha partida, James e sua família finalmente desocuparam o apartamento, não por mudança de ideia, mas porque não conseguiam mais manter seu estilo de vida. Como era de se esperar, a renda de James sozinha não seria suficiente para sustentar uma família de 5 pessoas acostumada a gastar generosamente com meu cartão. Pedir que apertassem os cintos estava fora de questão. Eu havia permitido intencionalmente que eles usassem o cartão para esse propósito, sabendo que isso levaria a esse resultado. Sua família começou a importunar James para que ele lhe desse dinheiro para fazer compras, e quando ele se recusou, eles recorreram a roubar dinheiro de sua carteira.
E aí, toda a família de James ficava me culpando por horas. Compartilhar minhas preocupações com James não resolveu nada. Todo mundo está frustrado por não conseguir emprego. Desculpem, mas tenham um pouco de paciência. Vou conversar com eles, dizia James, tentando amenizar a situação. Mas com o passar do tempo, senti que falar era inútil. No entanto, a frequência dos pedidos de dinheiro diminuiu gradualmente, talvez porque James tenha conversado com eles. Portanto, o problema pareceu se resolver sozinho. É claro que o dinheiro que lhes dei nunca foi devolvido. Então, depois de cerca de 2 meses suportando essa situação, notei algo alarmante. Por que a fatura do cartão de crédito está tão alta? Será que houve cobranças não autorizadas? Ao verificar rapidamente o extrato, constatei que todas as despesas foram feitas com cartões de crédito da família. As compras variaram de alimentos e bebidas a livros, jogos e até bolsas e roupas de marcas de luxo. A cada compra foi atribuído um número de 1 a 6, indicando que 6 cartões de crédito familiares haviam sido emitidos. Esses cartões de crédito estavam em meu nome, e James usava os cartões da família. Parece que você lidaria melhor com isso e seria mais fácil de administrar. Pagar, certo? Posso confiar em você? Ele perguntou. E acabei assumindo o comando deles. No entanto, acabou sendo um golpe. Os cartões foram emitidos sem o meu conhecimento. A James deixou de pedir dinheiro porque agora podia fazer pagamentos com cartão de crédito e levantar dinheiro em espécie. Quando confrontei James sobre o motivo de ele ter feito cartões de família para o sogro sem me consultar, ele deu uma risadinha e respondeu: Bem, você reclama quando eles dizem que estão sem dinheiro, então o que mais eu poderia fazer? Além disso, você sabe quem te apoiou quando você estava sozinha, não é? Você realmente pode falar assim com a família importante do seu benfeitor. Seu tom ousado me deixou sem palavras, diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes. James sempre foi assim. Se você é grato, deveria fazer mais pela minha família. Aí eu te aceitarei como parte da família também. Até lá, pense nisso como se você ainda estivesse em período de teste, continuou ele. Eu nunca tinha ouvido falar de um período de teste no casamento. Ao perceber meu silêncio, James prosseguiu. Isso significa que você ainda não faz oficialmente parte da família. Se não estiver de acordo, pode ir embora quando quiser. No momento, somos apenas nós 5 na nossa família. Quem não presta, pode ir embora, concluiu. Foi aí que eu percebi o verdadeiro caráter de James. Senti como se toda a cor tivesse sumido do meu rosto. Adonira, cogirai me divorciar de James. Na verdade, comecei a questionar por que eu havia me casado com ele em primeiro lugar. Inicialmente, eu me senti atraída por ele simplesmente porque ele era atraente, como acontece com muitas outras mulheres. Eu estava fascinada pela aparência dele sem nenhum motivo aparente. Então, em uma ocasião em que fui ao banheiro, James se aproximou de mim. Você parece diferente, Olivia. Meio misteriosa. Desculpe, não deveria dizer isso a uma cliente, disse ele. Fiquei surpresa, mas intrigada, e com o tempo passei a prestar mais atenção nele. Talvez essa fosse a estratégia dele para me fazer gostar dele. Olhando para trás com calma, tudo faz sentido. Lembro-me de uma vez em que um colega brincou dizendo que eu era uma senhora rica que morava sozinha em um apartamento, e foi depois disso que James começou a conversar comigo. Talvez porque ele estivesse interessado na minha riqueza e no meu apartamento. Sinceramente, James não era exatamente o meu tipo. Para dizer o mínimo, ele era mais moderno. Sendo franco, ele parecia um pouco superficial. Eu preferia homens maduros que falassem baixo e com seriedade. Mas, de alguma forma, acabei me apaixonando por James. Sempre achei isso intrigante, considerando que ele era o típico cara bonito que conseguia facilmente encantar uma mulher, especialmente alguém como eu, recém-chegada ao mundo do trabalho e não acostumada com homens. Eu caí nos truques dele e acabei me casando com ele. Pensar nisso agora me deixou frustrado e envergonhado. Tive vontade de explodir e quebrar coisas pela casa, mas sabia que não devia agir por impulso. Em vez disso, resolvi buscar vingança. Para conseguir isso, tive que suportar essa situação por mais algum tempo. Assim como James me manipulou, meu plano era obter controle sobre toda a família dele. O apartamento em que morávamos foi comprado pelo meu pai com o financiamento imobiliário pouco depois do meu nascimento. Naquela época não era muito caro, mas com o rápido desenvolvimento da área e a adição de um novo centro comercial nas proximidades, agora é considerado uma residência de luxo. Meus pais, na esperança de terem mais filhos, investiram em um apartamento espaçoso. É por isso que há espaço suficiente mesmo com a família de James se mudando para lá. No entanto,
Apesar do seu amplo espaço, a presença da família de James acabou sendo um incômodo para mim, especialmente enquanto eu trabalhava em casa. Suportei isso unicamente por vingança. Como a irmã de James salientou, não há prestação de hipoteca para este apartamento. Quando eu tinha 4 anos, meus pais faleceram tragicamente em um acidente de carro. Eles estavam voltando do funeral do meu avô paterno quando colidiram com um carro em alta velocidade na rodovia. Eu deveria acompanhá-los naquele dia, mas peguei a gripe que estava circulando e estava com febre alta. Consequentemente, meus avós maternos vieram para o apartamento onde morávamos com meus pais para cuidar de mim, deixando-me como a única sobrevivente. As prestações da hipoteca eram cobertas pelo seguro de vida coletivo, portanto, os únicos custos de habitação que tive foram as taxas de administração e os impostos sobre a propriedade. Ao ver o valor, James propôs contribuir com um pouco mais do que isso para as nossas despesas domésticas. Já que não há hipoteca, se eu contribuir com essa quantia, devemos conseguir nos virar com a renda da Olivia, certo? Cada um usará seus próprios rendimentos para despesas pessoais. Parece justo, não é? Sugeriu ele. Concordei, pensando que talvez ele tivesse razão. Até então, eu era o único responsável por todas as despesas, então acreditei que a contribuição dele aliviaria um pouco o meu fardo. Olhando para trás, foi ingenuidade da minha parte. Mas, na época, eu estava cega pelo meu amor por James e simplesmente aceitava tudo o que ele propunha. James provavelmente se vê como o chefe da família e aquele que me sustenta, e é por isso que ele pode se referir a mim como um parasita com tanta naturalidade. No entanto, a realidade era drasticamente diferente. Eu era quem pagava a maior parte das contas, cobrindo despesas como água, luz, supermercado, passeios com amigos e entretenimento. Agora, com mais 5 dependentes em casa, estava se tornando impossível me virar apenas com a minha renda. Eu estava ansioso para me livrar desse fardo o mais rápido possível, mas fingi ignorância e o suportei, rangendo os dentes. Observei a família de James se entregar livremente às compras desenfreadas, lembrando a mim mesma que a última risada seria minha. Quando perguntei a James por que ele havia feito um cartão de família para seus sogros, ele riu e disse: "Eles são minha família, então deveriam ter uma, certo? Você tem algum problema com isso?" Ele acrescentou: "Se você soubesse como Deus te ajudou quando você estava sozinho, você não falaria assim, falaria." Seu tom confiante me surpreendeu. James sempre foi assim, ele prosseguiu. "Se você é grato, deveria fazer mais pela minha família. Aí sim, você fará parte dela. Até lá, você está em período de teste." Eu nunca tinha ouvido falar de um julgamento matrimonial antes. James explicou: "Significa que você ainda não faz parte integralmente da família. Se não gostar, pode ir embora a qualquer momento. Por enquanto, nossa família somos apenas nós 6. Fiquei chocado. Então cancelei nossos cartões de crédito conjuntos e me mudei imediatamente. "Olá, meu nome é Olivia Cook e tenho 30 anos. Eu ganho a vida desenhando, trabalhando em casa como freelancer. Antes disso, eu criava designs para uma grande agência de publicidade, mas comecei a fazer minhas próprias coisas há cerca de 5 anos, quando me casei. Meus pais faleceram em um acidente quando eu era criança, então meus avós me criaram. Mas voltei a morar na antiga casa dos meus pais, no centro da cidade, para fazer faculdade, e estou lá desde então. Conheci meu marido, James, neste restaurante italiano onde ele trabalhava. Era um lugar aconchegante, com boa comida a preços razoáveis, então eu e meus colegas de trabalho íamos lá com frequência. James, o garçom charmoso, chamou a atenção de todos, inclusive a minha. Ele era muito bonito. O gerente até brincou dizendo que algumas pessoas vinham só para vê-lo, e eu entendi perfeitamente o porquê. Não posso negar que eu mesmo era um pouco fã. Ele tinha uma vibe descolada que realmente se destacava. Nos aproximamos muito rápido e, antes que percebêssemos, as pessoas já nos chamavam de casal. Para nossa surpresa, acabamos nos casando. Não me lembro de muita coisa daquela época. Foi como se eu estivesse meio aérea. De repente, me vi casada com o James, meu marido. Mas eu o amava, e estava genuinamente feliz por me casar. Saí do meu emprego na empresa de design em bons termos e comecei a trabalhar como freelancer. James manteve seu emprego no restaurante italiano, trabalhando em horários irregulares, às vezes até tarde da noite. Ficou difícil conciliar o trabalho, então decidi seguir carreira solo, algo que sempre quis fazer. "Parece uma boa ideia, Olivia. Vai ser mais fácil para você, e é ótimo continuar fazendo o que você ama." James me apoiou. E foi assim que começamos nossa vida de casados.
Não gostávamos de coisas extravagantes, então pulamos toda a pompa do casamento e simplesmente assinamos os papéis. Nossas famílias se encontraram rapidamente e foi só isso. James foi trabalhar e eu fiquei em casa cuidando das tarefas domésticas e fazendo trabalhos freelance. Nossos horários eram completamente desregulados, mas sempre que possível, fazíamos questão de fazer as refeições juntos. Foi simples, mas nos fez felizes. Pensei, o casamento é muito bom mesmo. Cerca de um ano após o nosso casamento, as coisas pioraram. Minha família quer vir me visitar. Tudo bem? Perguntou James um dia. Claro, respondi. Eu estava realmente ansioso por isso. Eu só tinha tido um breve contato com a família de James antes, então imaginei que esta seria uma boa oportunidade para criar laços com eles. Tendo perdido meus próprios pais ainda jovem, sempre admirei a grande família de James. Mas quando eles chegaram, 5 deles, fiquei estupefato. Ei, qual é o meu quarto? Perguntou sua irmã assim que entraram. Ela tem 35 anos, 3 anos mais velha que eu e o James, e trabalha em uma loja local. Sua brusquidão me pegou de surpresa. Ela parecia tão diferente da pessoa educada que eu havia conhecido antes. A irmã de James, de 22 anos, também estava lá, mas permaneceu em silêncio. Quase não disse uma palavra, assim como quando nos conhecemos. Seguindo a orientação apressada da irmã de James, mostrei-lhes o quarto de hóspedes e aos pais de James o antigo quarto dos meus pais, o único em estilo japonês. Achei que seria o ideal para eles. Assim que se acomodaram em seus quartos, a irmã de James declarou: Bem, já que agora estamos todos sob o mesmo teto, é melhor você começar a tratar nossa família como ela merece. Fiquei intrigada com as palavras dela, mas quando me virei para James em busca de esclarecimentos, ele simplesmente deu uma risadinha que eu nunca tinha ouvido antes. Acontece que eles desistiram do apartamento deles e se mudaram para cá sem me avisar. Desculpe, nossa casa de família teve que ser desocupada repentinamente e eles não tinham para onde ir, explicou ele. Eu gostaria que ele tivesse me avisado antes. Eu havia presumido que seria apenas por 1 ou 2 dias, não uma mudança permanente. A família de James não se conteve. Desde o momento em que se mudaram, os 4 esperavam que eu resolvesse tudo enquanto eles não faziam nada, dizendo o que bem entendiam. Eles não fizeram nenhum esforço para encontrar emprego ou um lugar para morar. Quando perguntei sobre o emprego deles, tive mais uma surpresa. Eu pedi demissão daquele emprego horrível no supermercado, confessou sua irmã. Ela estava trabalhando, mas acabou sendo apenas um emprego de meio período. Eu havia presumido que ela tivesse um emprego de tempo integral, dada a sua idade, mas ela admitiu que não tinha um emprego fixo desde o ensino médio. Os pais de James também tinham empregos de meio período que abandonaram antes de se mudarem para lá, e sua outra irmã, ela estava desempregada. Ela alegava ser estudante, mas isso não era verdade. Por que eu deveria trabalhar se agora faço parte de uma família abastada? Argumentou ela. Quando perguntei a quem ela se referia, recebi outra resposta surpreendente. Você, obviamente. Você recebeu uma indenização considerável do seguro após o acidente dos seus pais e nem sequer tem uma hipoteca sobre esta casa. Você pode viver confortavelmente sem precisar trabalhar, comentou a irmã de James, dando uma risadinha. Expressei minhas preocupações a James quando ele voltou para casa, mas ele reagiu de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Todos estão exaustos por terem sido repentinamente desenraizados. Dê a eles algum tempo para se recuperarem. Ou você quer expulsar minha família, Olivia? Fiquei estupefato, sem palavras. Então, de repente, James suavizou o tom de voz. Desculpe por ter gritado. Também foi um dia difícil para mim. Você poderia, por favor, tentar ser um pouco mais compreensivo. Olhando para trás, James era hábil em manipular situações com uma mistura de gentileza e severidade. Mas naquele momento, eu não conseguia enxergar isso. Ao concordar em suportar a situação por mais um tempo, James viu seu comportamento com sua família se tornar cada vez mais insuportável. Eles me tratavam como uma empregada em casa e exigiam dinheiro sempre que saíam. Nem podemos procurar emprego sem dinheiro, né? É justo. Mas se não encontrarmos trabalho, vamos continuar aqui, argumentaram. A contragosto, entreguei algum dinheiro, que eles alegaram ter gasto sem sucesso na busca por emprego. Eu suspeitava que eles nem sequer se deram ao trabalho de procurar, mas apontar isso só levaria a acusações sem provas.